A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. Que alegria mais uma vez estarmos juntos para dividirmos um pouco da palavra do Senhor. Como é bom estudarmos a palavra do Senhor, não é verdade, meu irmão? E hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 2 da primeira carta aos Coríntios. Se você abrir o capítulo 2, no versículo 1, nós vamos observar o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Meu irmão, neste versículo, Paulo ele está demonstrando exatamente o seguinte: ele está se referindo à sua primeira viagem a Corinto, registrada em Atos 18, do versículo 1 ao 17. E nós observamos aqui que Paulo ele fala exatamente que quando ele foi até Corinto, ele não utilizou-se das influências da cultura grega. Pelo contrário, alguns crentes de Corinto até devem ter criticado Paulo porque ele não usou as técnicas de retórica de seus contemporâneos. Mas Paulo, ele continua e ele nos demonstra o seguinte, que ele nada mais propôs pregar para aquele povo, senão Jesus Cristo e a sua crucificação. Paulo ele demonstra que a única coisa que ele quis pregar para cada um daqueles homens foi um Cristo crucificado. E aí nós continuamos o versículo de número 3 e nós observamos o seguinte: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, quando nós lemos esses versículos, a gente pode cair em um erro, talvez pensando, Paulo aqui ele estava falando que ele era um homem tímido, de parca educação e incapaz de falar com força e eloquência. Todavia, quando nós observamos o livro de Atos, por exemplo, em Atos 19:8, como nas outras epístolas de Paulo, nós vamos ver exatamente o contrário. Nós vamos observar que Paulo ele era alguém que tinha muita eloquência. E ele falava exatamente com muita ousadia. Todavia, o que Paulo queria demonstrar neste texto é que ele em momento nenhum utilizou a sua autoconfiança. Em momento nenhum ele foi arrogante. Pelo contrário, ele não olhou para a sua própria força, porque Paulo entendia que ele era totalmente dependente de Deus. Ele não era independente de Deus. Paulo já tinha aprendido que Deus pode usar a fraqueza humana para exibir a sua própria glória. Visto que ele sabia que os homens e as mulheres só se deixariam persuadir na demonstração do Espírito e do poder. Paulo usou os seus talentos e o seu treinamento com plena confiança, meu irmão. Ou seja, Paulo que ele estava somente demonstrando que quando nós nos colocamos em uma condição de mais fracos, ou de humildade, quando nós estamos humildes na presença do Senhor, é aí que Deus ele nos usa poderosamente. Para que assim a nossa fé não esteja apoiada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E quando nós seguimos, nós observamos exatamente isso no versículo de número 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que
o amam. Ou seja, meu irmão, esta passagem, ela não deve ser interpretada como uma referência a mistérios acessíveis somente a crentes superiores. As riquezas do Evangelho, embora ocultas durante o período do Antigo Testamento, agora tinham sido reveladas pelo Espírito Santo. Nós observamos que Paulo aqui está demonstrando que os mistérios de Deus agora estão escancarados para todos aqueles que buscam uma intimidade com Ele. É como o salmista escreve no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais revelará cada um dos seus desígnios e propósitos. E sabe o que é mais interessante, meu irmão? No versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E o mais lindo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, isso é muito glorioso. Isso é muito glorioso, meu irmão. Sabe por quê? Porque existem coisas que para o homem natural são inacessíveis. Ou seja, para os homens que querem enxergar as Escrituras como homens, não há como entendê-las, porque as Escrituras são discernidas pelo homem espiritual. Somente tem os mistérios de Deus revelados aqueles que veem com os olhos espirituais, somente discernem as coisas espirituais, aqueles que enxergam com os olhos espirituais, somente compreendem as coisas espirituais, aqueles que veem espiritualmente. Meu irmão, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, e por termos a mente de Cristo, nós podemos discernir todas as coisas, nós podemos compreender todas as coisas, nós podemos ver todos os mistérios que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós podemos contemplar pela fé o céu que um dia nos aguarda. Nós podemos contemplar pela fé aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. São essas coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. São essas coisas que nós conseguimos, com o nosso olhar espiritual, enxergar. Porque, meu irmão, nós não olhamos com os olhares carnais, nós olhamos com o olhar espiritual, aleluia. Nós olhamos com um olhar totalmente diferente desse mundo, e é por isso que nós podemos discernir o Evangelho, é por isso que nós podemos compreender o Evangelho, é por isso que nós temos dimensão de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, porque os nossos olhos, eles não veem de maneira natural, mas eles veem de maneira espiritual. Meu irmão, Deus, ele tem preparado coisas grandiosas para cada um de nós. E assim como Paulo escreveu a Corinto, meu irmão, eu e você não recebemos o espírito deste mundo, pelo contrário, as coisas velhas se passaram, tudo ficou para trás, agora nós estamos crucificados com Cristo, e agora não vivemos mais nós, mas é Cristo quem vive em nós. E assim, nós entendemos tudo que é do Espírito, nós compreendemos tudo que vem de Deus. E é por isso, meu irmão, que muitas pessoas não compreendem como grandes homens, cheios de toda ciência e sabedoria, como grandes homens, cheios de
todo o intelecto e conhecimento, não conseguem entender as escrituras sagradas. E às vezes um irmãozinho tão simples, que ele não consegue nem ler e escrever direito, mas quando ele lê, o Espírito Santo mostra para ele aquilo que Deus quer falar com ele. Sabe por quê, meu irmão? Isso é o poder de Deus. Isso é Deus que nos dá. Nós conseguimos discernir as coisas espirituais. E é por isso que Deus nos ajuda a entender a sua palavra. Porque esses homens cheios de conhecimento e sabedoria, talvez eles estão olhando de uma maneira superficial, de uma maneira humana. Mas nós, que somos de Deus, conseguimos olhar para a palavra de Deus com os olhos espirituais. Então, meu irmão, o que eu aprendo com a leitura bíblica diária do dia de hoje é que Deus ele tem preparado coisas grandiosas para nós. Deus ele quer revelar a cada um de nós os seus mistérios e desígnios. Só que, meu irmão, só pode entender esses mistérios e desígnios aqueles que olham com os olhos espirituais. Só podem compreender esses mistérios e desígnios aqueles que observam com os olhos espirituais. Então, no dia de hoje, que eu e você possamos orar pedindo para Deus: Senhor, eu não quero mais olhar as coisas simplesmente com os meus olhos materiais, mas eu quero ver com os meus olhos espirituais, para que eu possa conseguir compreender a Tua grandeza, para que eu possa conseguir compreender a Sua palavra. E assim, meu irmão, nós conseguiremos discernir todas as coisas que Deus tem para nós. E por mais que os homens olhem para nós e digam que tudo isso é loucura, nós saberemos que tudo isso é o poder de Deus, porque nós compreendemos, porque nós somos espirituais e porque nós somos cheios de Deus. Meu irmão, a paz do Senhor, eu te aguardo na próxima leitura bíblica. Venha, vamos participar, porque Deus tem coisas grandiosas para falar com cada um de nós. A paz do Senhor.